Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 12 de dezembro, nosso texto está em 2 Reis, capítulo de número 25, o último capítulo do livro. Hoje nós encerramos, então, 2 Reis. Sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no ano 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor, e a cidade foi sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou, e tomaram o rei e fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante de seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. No quinto mês, no dia 7º, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa de Javé e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. Todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém, e o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou preso. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa de Javé, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa de Javé. Levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, os apagadores, os perfumadores e todos os utensílios de cobre com o que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros, as bacias e tudo mais que era de puro ouro ou de prata. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa de Javé, o peso do cobre de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era cobre. Semelhantemente a esta era outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E a cidade tomou a um eunuco, que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que viam a face do rei, e se acharam na cidade, como também ao escrivão mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra, que se acharam na cidade. Tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. E Judá foi levado preso para fora de sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia pusera Gedalias por maioral,
vieram a Gedalias a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho de Maacatita, eles e os seus homens. Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: Não temais ser servo dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º aos 27 dias do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, libertou, no ano em que reinou, a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. E lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias de sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada a subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias de sua vida. Hebreus, capítulo de número 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também deu Abraão o dízimo de tudo, primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimos dos despojos, e que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou dízimos de Abraão. E abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos os homens que morrerem. Ali, porém, aquele que quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote que não foi segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei coisa nenhuma aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança,
pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que nos céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, principalmente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho, que é perfeito para sempre. Hoje nós damos início ao livro de Amós, capítulo de número 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto, e disse: Yahvé bramará de Sião, e de Jerusalém dará a sua voz. Nas habitações dos pastores que haverá pranto, cercar-se-á o cume do Carmelo. Assim dizia Yahvé: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e exterminarei o morador de Biqueate-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz Yahvé. Assim diz Yahvé: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios, e exterminarei o morador de Asdod e o que tem cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz Yahvé: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos de Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo no muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz Yahvé: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente. Retém a sua indignação para sempre. Por isso, porei fogo de Temã, ele consumirá os palácios de Bonsra. Assim diz Yahvé: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, e ele e os seus príncipes juntamente, diz Yahvé. Amém? Vimos os nossos textos, então, aqui no dia de hoje, no último capítulo de 2º dos Reis, que todos os símbolos de grandeza e glória de Jerusalém foram saqueados, foram destruídos, foram queimados.
E toda essa grande tragédia resultado da rebeldia, da dureza de coração, das afrontas e das provocações que fizeram a Deus através da idolatria. Tudo por causa de homens que tinham o coração mau, inclinado a fazer o mal, e fizeram perecer a todo o seu povo. Em Hebreus capítulo 7, nós vemos que Jesus é único, eterno e suficiente sacerdote, e ele ofereceu um sacrifício perfeito. Depois dele, já não havia mais necessidade do sacrifício. Ele foi o sacrifício perfeito. Não precisava mais derramar sangue algum, matar nenhum animal. Nós que cremos, somos abençoados, e é esse sacerdote que nos apresenta diante de Deus, que o seu sangue fala mais alto em todos os lugares, no céu, na terra ou debaixo da terra. E aqui em Amós, no capítulo 1, nós vimos vários nomes, né, que já fizemos na leitura dos livros dos reis, vários nomes conhecidos, muitos daqueles que cometeram transgressões, que cometeram os pecados, as tragédias, né? E diante de tudo isso, dá para a gente perceber que não fica nada oculto diante de Deus, né? Todas as coisas ao Senhor são conhecidas. A Bíblia, quando ela vai se confirmando de um livro para o outro, a gente vai entendendo que não tem nada em oculto diante de Deus, que todas as coisas estão reveladas e seguem um plano perfeito. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, fiel, justo, nós te louvamos, te bendizemos, damos glórias ao Senhor e te agradecemos, Pai, pelo teu zelo, pela tua misericórdia, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Senhor meu Deus, porque o Senhor é aquele que sempre ouve quando um filho se arrepende, quando um filho volta para ti, porque a tua promessa diz isso, que mesmo que aconteçam coisas muito, muito difíceis de suportar, os que perseverarem estarão com o Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!